E se alguém te oferecesse US$ 1 milhão para carregar um filho que nunca seria seu, você aceitaria? Martina não tinha muitas opções. Sobrevivendo nas ruas, acostumada à fome e ao frio, um acordo com um milionário parecia a saída perfeita. 9 meses, um bebê, um contrato sem sentimentos. Mas o que era para ser apenas um negócio se tornou algo muito maior. Porque quando aquele bebê nasceu, Robert, o homem frio e calculista que nunca acreditou no amor, percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. E agora, ele a deixaria ir? Ou finalmente admitiria que dinheiro nenhum no mundo poderia substituir o que ele sentia? O contrato foi assinado, mas o destino tinha outras cláusulas que ninguém previu. Prepare-se para uma história intensa de amor, transformação e escolhas que mudam vidas para sempre. A chuva fina transformava as ruas em espelhos d'água, refletindo a luz dos postes trêmulos. Martina puxou o casaco sujo contra o corpo, encolhida perto de uma lixeira. Seus dedos trêmulos seguravam um pedaço de pão duro, mastigado sem pressa, como se cada mordida pudesse prolongar a sensação de estar alimentada. O barulho dos saltos de couro ecoou no asfalto molhado. Ela não se preocupou em olhar. As pessoas passavam o tempo todo, desviando o olhar, como se a ignorância as tornasse imunes à culpa. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Quanto você quer? A voz masculina cortou o silêncio ao seu redor. Martina ergueu os olhos e viu um homem de terno impecável, com expressão impassível. Os olhos afiados analisavam-na como se ela fosse um ativo em avaliação. Ela riu, sarcástica. Não estou à venda. Não estou comprando você. Quero um herdeiro. Ela piscou, sem compreender. Como é? Você carrega meu filho e eu pago por isso. Simples assim. Ela soltou uma gargalhada curta, seca. Essa é a pior cantada que já ouvi. Não estou brincando. O tom dele era frio, clínico. Não havia desejo, nem simpatia. Apenas um negócio. Martina deveria ter se levantado, ter ido embora, mas sua mente se fixou em uma única palavra. Pago. Por que eu? Você não tem vínculos, nem uma vida estabelecida. É exatamente o que preciso. Ela franziu a testa. Você quer dizer que sou descartável? Ele não respondeu, e isso foi suficiente. Martina deveria se sentir ofendida, mas a fome e o frio gritavam mais alto. Ela o estudou por um momento, os lábios torcendo-se em um sorriso irônico. Quanto? $500 mil agora. $500 mil quando o bebê nascer. A proposta pesou no ar. $1 milhão. Dinheiro suficiente para nunca mais passar fome, para sair das ruas, para comprar um novo começo. Mas isso significava vender seu corpo, não no sentido que a maioria imaginaria, mas ainda assim entregar-se a um contrato que a reduziria a um recipiente. Ela não respondeu imediatamente. Você tem até amanhã para decidir. Robert checou o relógio sem demonstrar qualquer emoção. Venha ao endereço que meu assistente vai te passar. Se não aparecer, considerarei sua recusa. Ele virou-se, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Martina olhou para o pedaço de pão endurecido em sua mão. Então, para o cartão que acabara de receber. $1 milhão. A fome, pela primeira vez em muito tempo, não parecia a coisa mais urgente em sua vida. O escritório era frio e impessoal, com janelas panorâmicas que revelavam a cidade abaixo, pequena e insignificante. Robert estava sentado atrás de uma mesa imponente, digitando algo no computador. Nem se deu ao trabalho de olhar para cima quando Martina entrou. Você veio. Ela jogou o cartão no tampo de vidro. Queria ver se era verdade. Ele apontou para uma pasta ao lado dela. O contrato está ali. Pode ler antes de assinar. Martina puxou os papéis. Havia dezenas de cláusulas. Cada detalhe meticulosamente descrito. Manutenção da saúde, sigilo absoluto, acompanhamento médico de alto padrão.
No final, uma única linha chamou sua atenção. Nenhum vínculo emocional será estabelecido entre as partes. Ela soltou um riso fraco. E você acha que pode controlar isso com uma cláusula? Robert ergueu o olhar pela primeira vez. Sentimentos são evitáveis. Para você, talvez. Ela girou a caneta nos dedos. 500.000 agora. 500.000 depois. E se eu mudar de ideia? O contrato não permite arrependimentos. Martina observou o papel, a mente girando. Robert cruzou os dedos sobre a mesa. Você está aqui porque precisa. Não tente fingir que é por outro motivo. Ela apertou os lábios. Ele estava certo. A ponta da caneta tocou o papel e ela assinou. O apartamento era grande demais, silencioso demais. Martina passou os dedos sobre o sofá de couro. O material era macio, novo, diferente de tudo que já conheceu. Na cozinha, uma geladeira abastecida. No quarto, lençóis perfumados e um colchão que parecia feito de nuvens. Ela abriu um armário e pegou uma maçã, tão perfeita que parecia artificial. Sentou-se no chão para comê-la. Foi assim que Robert a encontrou quando entrou no apartamento. Por que está no chão? Ela ergueu os olhos. Porque colchões me fazem sentir vulnerável. Ele franziu a testa como se a lógica dela não fizesse sentido. Martina mordeu a maçã novamente, ignorando o olhar crítico. Ele soltou um suspiro. Se vai ficar aqui, siga as regras. Ela arqueou uma sobrancelha. Regras? Robert retirou um papel do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Isso é ridículo. Ela pegou a folha e leu em voz alta. Manter a rotina de exames médicos. Alimentação balanceada. Nada de sair sem aviso. Isso é o que foi acordado. Ela bufou. Você acha que sou um robô programável? Acho que você tem um contrato para cumprir. Martina revirou os olhos e jogou a folha de volta na mesa. Isso vai ser divertido. Ela mordeu a maçã mais uma vez, sem desviar o olhar dele. Robert permaneceu imóvel por um segundo antes de se virar e sair do apartamento, fechando a porta atrás de si. Martina esperou alguns segundos. Então riu baixinho. Sim, isso vai ser bem interessante. O sol escorria pelas cortinas quando Martina acordou. O colchão era macio demais, tão diferente do chão duro onde dormira nos últimos anos, que seu corpo ainda resistia à ideia de conforto. Espreguiçou-se, esfregando os olhos, e se levantou. Na cozinha, abriu a geladeira. Tudo impecavelmente organizado. Frutas frescas, garrafas de suco alinhadas como soldados, potes rotulados com datas de validade. Ela pegou um iogurte e se encostou no balcão, saboreando a sensação rara de não precisar lutar pela próxima refeição. Então, a porta se abriu. Robert entrou impecável, como sempre, o terno ajustado sem uma única ruga. Ele a observou por um instante, como se estivesse catalogando cada movimento. Você se adaptou rápido. Martina arqueou uma sobrancelha. O que esperava? Que eu dormisse na rua por hábito? Ele ignorou a provocação e se serviu de café. Hoje você tem exame médico. Ela suspirou e cruzou os braços. E se eu disser que não quero ir? Você assinou um contrato. Você realmente acha que um pedaço de papel te dá controle sobre tudo? Robert deu um gole no café e encarou-a, impassível. Sim. Martina revirou os olhos, mas sabia que discutir seria inútil. O consultório médico era diferente de qualquer lugar onde já estivera. O ambiente era limpo, silencioso, com cadeiras de couro macio e um cheiro sutil de lavanda. A médica sorriu para ela, simpática. Como tem se sentido? Como alguém que assinou um contrato esquisito. A médica piscou, sem entender. Robert, sentado ao lado, cruzou os braços. Responda à pergunta. Martina o fuzilou com os olhos. Bem, sem enjoo, sem dores. A médica anotou no tablet. Ótimo. Vamos fazer uma ultrassonografia.
Martina deitou-se na maca enquanto a médica passava o gel frio sobre sua barriga. A tela iluminou-se e pela primeira vez ela viu a pequena figura dentro dela. Seu peito apertou. Ele está bem? A médica sorriu. Perfeitamente saudável. Martina não conseguia desviar os olhos da tela. Era pequeno, mas já real. Robert permaneceu em silêncio. Na volta, o carro deslizou pelas ruas sem que nenhum dos dois falasse. Martina olhava pela janela, perdida em pensamentos. O que foi? Robert quebrou o silêncio. Ela virou-se para ele. Você já pensou no nome? Ele franziu a testa. Não é relevante. Não? O importante é que ele nasça. Martina bufou. Você age como se esse bebê fosse um projeto. Robert virou-se para encará-la. É um projeto. Ela soltou uma risada amarga. Você vai mudar de ideia. Ele não respondeu. Mais tarde, Martina sentou-se no sofá e pegou um livro da prateleira. O luxo daquela vida ainda a surpreendia. Robert entrou na sala e observou-a por um momento. Não pensei que gostasse de ler. Ela folheou as páginas. Você não sabe nada sobre mim. Ele se aproximou e sentou-se na poltrona à frente. Então me diga. Martina o olhou desconfiada. Está tentando ser amigável? Estou tentando entender quem está carregando meu filho. Ela riu cética. E se não gostar do que descobrir? Ele não respondeu de imediato. Depois de um momento, disse: Não muda nada. Ela fechou o livro e balançou a cabeça. Você realmente não sabe nada sobre sentimentos, sabe? Robert inclinou-se para a frente. Sentimentos são inúteis. Martina segurou o riso. Espero estar perto quando você perceber o contrário. Ele não desviou o olhar. Não vai acontecer. Ela sorriu, desafiadora. Veremos. A noite caiu e Martina foi para o quarto. Estava prestes a deitar-se quando sentiu um leve movimento em sua barriga. Congelou, colocou a mão sobre o local e esperou. Lá estava de novo. Um chute. Seu coração disparou. Saiu do quarto e encontrou Robert no escritório. Ei! Ele levantou os olhos do computador. O quê? Ela aproximou-se hesitante. Quer sentir? Robert franziu a testa. O quê? Martina pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. Por um instante ele não reagiu. Então o bebê chutou novamente. O rosto dele permaneceu impassível, mas algo em seus olhos mudou. Isso acontece sempre? Sempre. O silêncio entre os dois pesava. Martina observou o rosto dele. Pela primeira vez parecia que Robert não tinha uma resposta pronta. Ela sorriu de leve. Sim, ele vai mudar de ideia. O cheiro do café fresco invadia a sala quando Martina desceu as escadas, ainda sonolenta. Encontrou Robert na cozinha, vestido como sempre em um terno impecável, lendo algo no tablet. Bom dia para você também, ela disse abrindo a geladeira. Ele não desviou os olhos da tela. Dormiu bem, considerando que estou em uma cobertura luxuosa e não no chão de um beco, sim? Robert lançou-lhe um olhar rápido, mas não comentou. Martina pegou uma maçã e mordeu. Algum problema urgente nos seus milhões hoje? Apenas rotina. Ela revirou os olhos e sentou-se à mesa. O silêncio entre os dois parecia menos tenso do que antes. Quase confortável. Você sempre acorda nesse humor? Ele perguntou, sem levantar o olhar. Ela sorriu. Só quando tenho um bebê chutando minhas costelas a noite inteira. Dessa vez, ele ergueu os olhos. Está incomodando? Ela balançou a cabeça. Não. Só estranho. Ele ficou em silêncio por um momento, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Martina percebeu. Você quer perguntar alguma coisa? Não. Ela riu. Você é péssimo nisso. Nisso o quê? Fingir que não se importa. Robert fechou o tablet e recostou-se na cadeira. Você acha que me conhece? Sei que tenta fingir que nada disso te afeta. Mas já vi como olha para minha barriga
quando acha que não estou vendo. Ele não respondeu. Martina sorriu, satisfeita. No meio da tarde, ela estava no sofá, tentando ler, mas os pensamentos não deixavam. Robert passou pela sala, parando quando a viu pensativa. O que foi? Ela olhou para ele. Você já pensou em um nome? Robert franziu a testa. Pro bebê? Não, pro meu peixe imaginário. É claro que pro bebê. Ele suspirou. Isso importa? Ela bufou. Claro que importa. Ele vai ter que carregar esse nome a vida inteira. Então escolha um. Ela piscou, surpresa. Eu? Ele deu de ombros. Você está carregando ele. Martina estudou o rosto dele, mas não viu ironia. Nunca pensei que você me deixaria decidir algo assim. Desde que não seja algo ridículo, não vejo motivo para não permitir. Ela sorriu. Vou pensar em algo digno. Robert assentiu e se virou para sair da sala, mas parou na porta. Me avise quando escolher. Ela ficou olhando enquanto ele saía. Aquele homem era um enigma. Mais tarde, Martina estava na cozinha, cortando frutas, quando sentiu uma dor aguda. Segurou a bancada e respirou fundo. Robert entrou naquele momento e franziu a testa ao vê-la assim. O que houve? Ela balançou a cabeça. Acho que o bebê está se mexendo demais. Ele aproximou-se, os olhos analisando-a como se tentasse resolver um problema de negócios. Você precisa de um médico? Não, só preciso sentar. Ele hesitou antes de ajudá-la até o sofá. Martina fechou os olhos e respirou fundo. Você já cuidou de alguém antes? Robert ficou em silêncio. Ela abriu os olhos e o encarou. Pelo seu silêncio, acho que a resposta é não. Ele desviou o olhar. Nunca precisei. Martina sorriu. Nunca é tarde para aprender. Ele permaneceu parado por um momento, depois assentiu levemente. Quer chá? Ela riu. Você sabe fazer chá? Não, mas posso pedir para trazerem. Ela riu mais alto. Robert não sabia, mas aquele foi o primeiro momento em que ela sentiu que ele estava, de fato, tentando. Naquela noite, Martina estava quase dormindo quando sentiu algo. Dessa vez, não foi apenas um chute, foi algo mais forte. Sentou-se devagar e colocou as mãos na barriga. Ei, pequeno, o que está acontecendo aí dentro? Sentiu outro movimento, mais intenso. Franziu a testa. Algo parecia diferente. Saiu do quarto e bateu na porta do escritório de Robert. Ele abriu quase imediatamente, parecendo surpreso. O que foi? Ela segurou a barriga. O bebê está muito agitado. Não sei se isso é normal. Ele franziu a testa e pegou o telefone. Vou chamar o médico. Ela segurou seu braço. Espera. Robert parou. Coloca a mão aqui. Ele hesitou. Então fez o que ela pediu. O bebê mexeu forte. E Martina percebeu quando os olhos dele se arregalaram, mesmo que apenas por um segundo. Ele está forte. A voz de Robert era quase um sussurro. Martina sorriu. Sim. Ele retirou a mão devagar, como se ainda estivesse processando aquilo. Eu nunca pensei muito sobre isso. Ela inclinou a cabeça. Sobre o quê? Ele hesitou. Depois olhou para ela. Sobre ele ser uma pessoa. Martina sentiu algo no peito. Agora é real para você? Ele não respondeu. Mas pelo jeito como desviou o olhar, ela sabia que sim. O dia amanheceu nublado e Martina demorou a sair da cama. O bebê mexia sem parar, como se estivesse ansioso para sair. Levou alguns minutos para levantar e se arrastar até a cozinha. Encontrou Robert lá, já pronto para o dia, como sempre. Bom dia, ela murmurou bocejando. Ele a olhou de relance. Dormiu bem? O bebê decidiu que a madrugada era o momento perfeito para treinar para as Olimpíadas. Robert serviu-se de café e puxou um pote de vitaminas da gaveta. Você tem que tomar isso. Martina fez uma careta. Você parece minha mãe. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. Ela suspirou, pegou a vitamina e engoliu. Feliz agora? Robert não respondeu.
Apenas assentiu e voltou ao tablet. Martina riu. Você está começando a se preocupar demais comigo. Ele a encarou. Estou preocupado com o bebê. Ela rolou os olhos. Claro, o bebê. Mas sabia que não era só isso. Mais tarde, Robert entrou na sala e encontrou Martina esparramada no sofá, mexendo no celular. Você tem um médico hoje. Ela fez uma careta. Sério? De novo? Sim. Ela suspirou. Você nunca perde o controle de nada, né? Ele cruzou os braços. Se você quer algo bem feito, deve gerenciar direito. Martina riu. Deus me livre ser seu funcionário. Ele não respondeu, mas a sombra de um sorriso surgiu no canto de sua boca. No consultório, a médica fazia perguntas enquanto analisava os exames. Algum desconforto recente? Martina coçou a cabeça. O bebê se mexe muito, parece ansioso. Robert ficou em silêncio, observando tudo. A médica sorriu. Ele está saudável. Alguns bebês são mais ativos mesmo. Martina soltou um suspiro aliviado. Robert finalmente falou. Tem algo que possamos fazer para garantir que ela fique confortável? Martina virou-se para ele, surpresa. A médica sorriu. Na verdade, massagens leves podem ajudar. E relaxamento também. Martina riu. Relaxamento? Com esse cara por perto? Robert não reagiu. A médica riu também. Ele parece preocupado. Martina olhou para Robert. Sim, ele estava, mas nunca admitiria. De volta ao apartamento, Martina preparava um chá na cozinha quando sentiu uma dor leve. Respirou fundo e se sentou. Robert entrou logo depois. O que foi? Ela fechou os olhos. Acho que o bebê chutou um órgão importante. Ele franziu a testa e se aproximou. Quer que eu chame alguém? Não precisa, só passa. Houve um silêncio. Então, algo inesperado aconteceu. Robert se sentou ao lado dela e estendeu a mão hesitante. Posso? Martina piscou. Ele queria tocar sua barriga. Ela pegou a mão dele e colocou sobre o local onde sentia a pressão. O bebê chutou de novo. Robert ficou imóvel. Martina observou seu rosto. Pela primeira vez, parecia vulnerável. Ele confia em você. Robert piscou, voltando a si. Levantou a mão lentamente. É só um bebê. Martina sorriu. Você não acredita nisso nem por um segundo. Ele não respondeu, mas algo em seu olhar havia mudado. A noite chegou e Martina estava sentada na varanda, observando a cidade. Robert apareceu na porta. Está frio. Ela abraçou os próprios braços. Eu sei. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois entrou e voltou com um cobertor. Martina o observou. Você realmente está começando a se importar. Ele hesitou. Não. Ela riu. Você é péssimo em mentir. Robert respirou fundo. Se eu me importasse, isso mudaria alguma coisa? Martina olhou para ele. Sim. Ele desviou o olhar. Ela sorriu de leve. Ele não sabia, mas já estava mudando. A respiração de Martina ficou presa por um momento quando a dor atravessou seu abdômen. Ela se segurou na beirada da cama, fechando os olhos e tentando respirar fundo. Era diferente das dores que já sentira antes. Mais intensa. O relógio na parede marcava 3 da manhã. A dor veio de novo, mais forte. Seu coração acelerou. Levantou-se devagar e caminhou até a porta do quarto de Robert. Bateu uma vez. Nada. Bateu de novo, dessa vez mais forte. A porta se abriu quase imediatamente. Robert, sem paletó e com a camisa desabotoada no topo, a olhou confuso. O que houve? Ela segurou a barriga. Acho que está na hora. Os olhos dele se arregalaram. Por um momento, Robert apenas ficou parado. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, pegou o telefone. Vou chamar o motorista. Martina respirou fundo. Não demora. O hospital era frio, estéril, iluminado demais para aquela hora da madrugada.
Martina se deitou na maca enquanto as contrações aumentavam. Robert estava ali, parado ao lado dela, rígido como uma estátua. Ela apertou sua mão com força. Ele engoliu em seco. Está doendo muito? Ela abriu os olhos e o encarou. O que você acha? Ele ficou em silêncio. A médica entrou. Está tudo pronto. Vamos para a sala de parto. Robert deu um passo para trás. Martina olhou para ele. Você vai comigo, né? Ele hesitou. Ela apertou sua mão novamente. Fica. Robert inspirou fundo. Então balançou a cabeça. Eu fico. O tempo se embaralhou entre dores, vozes e o aperto esmagador nas mãos. Robert manteve-se ao lado dela, imóvel, mas presente. Martina queria odiá-lo por parecer tão calmo, mas algo em seus olhos dizia o contrário. Quando o primeiro choro preencheu o quarto, tudo mudou. O tempo parou. Martina respirou ofegante, o suor escorrendo pela testa, mas não conseguiu tirar os olhos do bebê. A médica envolveu a criança em um pano e virou-se para Robert. Quer segurá-lo? Ele piscou. Martina sorriu fraco. Vai em frente, milionário. Hesitante, Robert estendeu os braços. O bebê se acomodou contra seu peito tão pequeno que parecia frágil. Martina prendeu a respiração. Robert ficou completamente imóvel, os olhos fixos na criança. Ela viu quando algo mudou nele. A rigidez sumiu. O olhar ficou mais suave. Ele respirou fundo e apertou o bebê contra si. Quando falou, sua voz estava diferente. Ele confia em mim. Martina sorriu. Eu disse que isso ia acontecer. Robert não respondeu. Só continuou segurando o filho. E pela primeira vez, Martina percebeu que ele estava sentindo algo que não sabia nomear. Horas depois, deitada na cama, ela observava Robert com o bebê nos braços. O homem que sempre carregava um olhar frio, agora parecia humano. Martina respirou fundo. E agora? Robert levantou os olhos para ela. Agora o quê? Ela suspirou. O contrato acabou. A expressão dele mudou. Por um momento, Robert ficou em silêncio. Então, com um tom controlado, respondeu. Você quer ir embora? Martina desviou o olhar. Esse era o acordo, lembra? Ele segurou o bebê com mais firmeza. Sim. O silêncio se prolongou entre os dois. Então, Robert disse algo que a pegou de surpresa. Você pode ficar. Martina piscou. O quê? Ele hesitou. Se quiser. Ela o estudou por um momento. Robert não estava oferecendo dinheiro. Estava oferecendo uma escolha. E pela primeira vez, ela não sabia o que responder. O relógio na parede marcava 2 da manhã, mas Martina não conseguia dormir. O bebê estava no berço ao lado, respirando suavemente, um pequeno ser tão frágil e, ao mesmo tempo, cheio de vida. Ela olhou para o teto. Robert ainda não tinha voltado ao quarto. Virou-se para o lado, tentando ignorar o incômodo que sentia no peito. Por que aquela sensação de vazio a incomodava tanto? Na manhã seguinte, encontrou Robert na cozinha, vestido como sempre, o olhar fixo no tablet. Ela cruzou os braços. Sobre ontem à noite, ele nem levantou os olhos. O que tem? Você me ofereceu para ficar. Robert finalmente olhou para ela. Sim, ela respirou fundo. O que isso significa? Ele fechou o tablet e a encarou. Significa que pode ficar, se quiser. Martina sentiu um nó no estômago. Ela queria ficar? Queria se apegar a algo que talvez nunca fosse real? E o que eu seria aqui? Robert não hesitou. Pode ser a babá. Martina congelou. Então soltou uma risada curta e amarga. Babá do meu próprio filho? Robert franziu a testa. Não foi isso que eu quis dizer. Ela cruzou os braços. Mas foi exatamente isso que disse. Ele respirou fundo. Eu quis dizer que eu posso continuar aqui, mas sob suas condições. Robert ficou em silêncio. Martina sentiu o peito apertar.
Odiava-se por esperar algo diferente. Você nunca vai mudar, não é? Ele não respondeu, e isso foi o suficiente. As malas estavam prontas. Martina não sabia para onde iria, mas sabia que precisava ir. Ela olhou para o berço. Seu filho. O contrato dizia que ela não tinha direito a ele, mas ela o carregou por 9 meses. Ela o amava. Respirou fundo. Robert estava na sala quando ela desceu com a mala. Ele se levantou. O que está fazendo? Ela segurou firme a alça da mala, indo embora. O olhar dele ficou mais frio. Não precisa fazer isso. Ela soltou uma risada sem humor. Preciso sim. Robert ficou parado. Ela esperou que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele não disse. Martina engoliu seco. Passou por ele, pegou a porta e saiu, sem olhar para trás. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Robert estava sentado no sofá, olhando para a parede. O bebê dormia no quarto ao lado. Pela primeira vez, ele estava sozinho. E, pela primeira vez, odiava isso. Mas não sabia o que fazer para mudar. Robert encarava o berço. O bebê dormia, a respiração leve e tranquila. Pequeno demais para entender que algo estava errado. Mas Robert sabia. O vazio na casa era insuportável. Ele pegou o telefone, hesitou. Não sabia o que dizer. Então desistiu e largou o aparelho na mesa. Afinal, o que ele poderia dizer para fazê-la voltar? Martina estava sentada na cama do pequeno quarto alugado, encarando o teto. Tinha dinheiro para começar uma nova vida. Poderia ir para qualquer lugar, mas nada parecia certo. Ela sentia falta dele. O pensamento a irritava. Robert nunca pediu para que ficasse de verdade. Ela queria que ele pedisse? Sim, mas ele não fez isso. Então, ela foi embora. E agora precisava seguir em frente. 2 dias depois, Robert apareceu na porta do apartamento de Martina. Ela abriu a porta e congelou ao vê-lo ali. Ele estava sem terno, sem a postura rígida, sem aquela armadura de sempre. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu mais baixa do que queria. Robert respirou fundo. "Eu errei." Martina cruzou os braços. "E só percebeu isso agora?" Ele não recuou. "Eu nunca soube o que era precisar de alguém." Ela sentiu algo apertar dentro de si. Robert desviou o olhar por um momento, depois voltou a encará-la. "Eu não quero que você volte por obrigação." "Então por quê?" Ele hesitou. Depois, com a voz mais baixa que já ouvira dele, respondeu: "Porque sem você, nada disso faz sentido." Martina prendeu a respiração. Por um momento ficou imóvel. Então, lentamente, deu um passo para trás. "Entra." Robert fez o que ela pediu. A porta se fechou atrás dele, e pela primeira vez, ele soube que tinha encontrado um lar. O bebê deu os primeiros passos. Martina e Robert estavam sentados no chão, observando. Ela estendeu as mãos, o pequeno tropeçou, mas conseguiu se equilibrar antes de cair nos braços dela. Robert soltou um riso baixo. "Ele está ficando bom nisso." Martina beijou a testa do filho. "Melhor do que você em admitir quando está errado." Robert revirou os olhos. Ela sorriu. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio de significados. Robert olhou para ela, como se tentasse encontrar as palavras certas. "Parece que o contrato virou pó." Martina arqueou uma sobrancelha. "Você ainda pensa nisso?" Ele balançou a cabeça. "Não." Ela sorriu e pegou a mão dele. "Bom, porque a melhor cláusula nunca foi escrita." Robert entrelaçou os dedos nos dela, e pela primeira vez eles não precisavam de um contrato para saber que pertenciam um ao outro.